aí galera, eu sou a professora Waidli de redação do Colégio Fractal. Quero chamar todo mundo para vir para a maratona. Vai ser assim um divisor de águas na sua vida. Com certeza você vai poder revisar, aprofundar e também aprender muito com essa maratona que a gente faz antes do Enem. Para vocês sentirem um pouquinho do gostinho do que é que vai ser essa maratona, né? Como ela vai contribuir para a tua vida. Eu queria agora dar uma pitadinha, um salzinho aí para vocês ficarem já totalmente, né, antenados com o material rico que a gente vai ter. Eu vou dar uma dica para a redação, né? Toda a nossa equipe de redação é considerada, sem dúvida, uma das melhores equipes de Goiânia e a gente trabalha não só a perspectiva temática, mas também toda a estrutura textual da dissertação escolar, essa que você vai ser cobrado no Enem como gênero. Olha só, a primeira coisa, quando você pegar a prova do Enem, né, você tem que perceber se o tema ele é uma afirmação ou é uma pergunta. Se ele for uma pergunta, vai ser muito mais fácil você problematizar, porque ele já vem mastigado para você o que você tem que ir no fio de condução do que você vai discutir no primeiro parágrafo. Se não for, e geralmente os últimos anos tem vindo afirmações, eu vou te dar a dica aqui, ó. Se o tema for uma afirmação, transforme-o em uma pergunta ou em mais de uma pergunta problematizadora, que vai dar condução daquilo que você deve informar, contextualizar, comparar, analisar e interpretar. Vamos dar um exemplozinho aqui para vocês. O tema do Enem 2015, ele foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vejam que é uma afirmação, tá? Era suposto que o aluno, sem dúvida, nesse ano, soubesse que em 2006 houve uma transformação na legislação brasileira, um encrudecimento e nós tivemos a Lei Maria da Penha e depois, em seguida, a Lei do Feminicídio contra o Feminicídio. Olha só, para que o aluno pudesse focalizar a temática, ele teria que questionar, porque apesar da Lei Maria da Penha e da Lei contra o Feminicídio, há a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Se a gente parar para pensar, o foco literalmente vai estar numa coisa chamada cultura. Nós temos que mudar a cultura, né, do machismo, do patriarcalismo, do coronelismo e dessa subserviência feminina. É por isso que o Enem nesse ano solicita que o aluno tenha um pressuposto de conhecimento das legislações brasileiras. E aí, caso você se sentisse inseguro de fazer uma pergunta só problematizadora, você pode pegar essa segunda dica. Você pode fazer os questionamentos ao tema. O que? Sobre o que está sendo falado? Né? Por quê? Quem está envolvido no processo da temática ou do tema problematizado? Como? Onde? Quando? Para quê? Para quem? Nós estaríamos aqui respondendo todas essas perguntas como uma forma de construção, né, e apresentação do tema e defesa de um ponto de vista acerca dessa problemática. Ou seja, a resposta vai ser a tua tese. A segunda sugestão que eu daria a vocês que estão estudando, né, nessa maratona para o Enem, que a gente vai trabalhar muito sobre a estrutura do texto, como começar, como desenvolver suas ideias, eu vou dar agora a dica, né, para o primeiro parágrafo. Existe uma estrutura básica de primeiro parágrafo para você não errar. Vamos imaginar que você já tenha feito a pergunta problematizadora ou as perguntas problematizadoras e que as respostas você tem que trabalhar em pelo menos 3 períodos, né? O parágrafo de introdução. O primeiro período você contextualiza, né, nesse adjunto adverbial de lugar no Brasil, porque o Enem é sempre Brasil, mundo, mundo, Brasil. Primeiro período, você traria aqui, no primeiro período, presta atenção aqui comigo, apresentar o tema. Para apresentar o tema, o que você pode fazer? Você pode contextualizar. Aí vem aquelas perguntinhas, né? O que, quem, como estão acontecendo os fatos e as situações e a problemática, o assunto, tá? Depois você pode ter uma expressão opinativa, você vai estabelecer uma opinião direta sobre o tema, sobre a problemática. Isso daqui já vai encaminhar a sua tese. Não esquece das palavras-chave, tá? Não esquece de utilizar a palavra-chave central do tema. Exemplo, a persistência da violência contra a mulher, a gente já sabe que é uma expressão-chave que tem que estar no tópico frasal. O segundo período, a dica que eu dou é que vocês trabalhem a questão de causa e consequência. Obviamente, nós temos milhares de estratégias argumentativas. Elas vão ser todas trabalhadas na nossa maratona. Mas a dica que eu dou aqui é causa, consequência. Do que? Da opinião que você apresentou
e do tema que você já introduziu. Depois, aí, a gente vai ter o argumento 2, porque o argumento 1 vai ser essa causa e esse efeito. O argumento 2, a gente pode dizer que, comprovadamente, a maioria dos textos nota 1000 tem uma curiosidade. Eles já trazem propostas de intervenção como argumentos no primeiro parágrafo, porque se preconiza uma problematização, eu já tenho que encaminhar propostas interventivas. Então, uma proposta de intervenção que pode ser direta ou indireta. Só que tem um detalhe, aqui não há necessidade de você trabalhar os 5 elementos que são obrigatórios na conclusão. Agora, como você vai fazer para trazer as propostas de intervenção ao longo do texto como argumentos e retomar ou apresentar outra na conclusão, aí vocês vão ter que esperar para a maratona. Vem com a gente!